Blonde, nova obra original da Netflix, faz um retrato nada favorável da vida de Marilyn Monroe em Hollywood. Baseado no romance homônimo da escritora Joyce Carol Oates, o filme mostra Norma Jean Baker, nome de batismo da atriz, desde sua difícil infância marcada pelo abandono, até a morte causada por overdose de barbitúricos, com abusos, divórcios e abortos pelo caminho. É sobre essa história sem final feliz que trata o episódio desta semana do Quarentena Cult. E aí, pessoal, tudo legal? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Evandro Schinkel. Este é o Quarentena Cult. Beleza, pessoal? E aí? Beleza, né? Pena Tudo que bem? o tema do filme é pesado pra caramba, né? O filme é pesado, né? Já adianto que esse Quarentena vai ser meio baixo astral, hein? Que o tema do filme, a vida da Marilyn Monroe, não é uma biografia que termine, né? Tem muitas passagens felizes. O filme é... Bom, vamos... O Jones vai contar Vou para quem explicar não aqui. assistiu. Conta a sinopse do filme, Jones, e aí já dá a tua primeira impressão Já dou o meu showzinho aqui. ao teu show. Não. Brilha aí. Brilha aí, brilha aí. Não, o filme é baseado nesse romance que é ficcional, né? Da Joyce Carol Oates. Ele não é, ele é baseado em fatos reais e ela imagina algumas coisas da vida da Marilyn e mostra como ela foi basicamente uma vítima do sistema que não dá para dizer nem que vigorava, né? Porque até pouco tempo atrás, com o escândalo do Me Too, ficou claro que esse sistema vigorou, se é que não vigora, até recentemente, com a questão do Harvey Weinstein, que está sendo julgado, inclusive, né? Está rolando o julgamento dele na Califórnia, que abusou de não sei quantas atrizes para que, em troca de promover a carreira delas. E o Blonde mostra isso, né? Como começa pela infância, que é uma atuação que eu acho muito boa daquela menininha, é uma atuação comovente, né? Daquela menininha que faz a Marilyn na infância. Daí a mãe da Marilyn, eu não sei o nome da atriz, mas é a mesma atriz que está no Mare of Easttown, da HBO, que ela faz a mulher do cara que trai ela e tal, enfim. Ela é uma atriz muito boa, essa que faz a mãe da Marilyn, também uma atuação incrível. E o filme vai passando desses momentos, trocando o aspecto ali da tela, às vezes está 4.3, 16:9, widescreen, às vezes está em Technicolor, às vezes está em preto e branco. Tudo isso vai fazendo um domínio muito técnico, um domínio de técnica muito grande do Andrew Dominik, que é o diretor do filme, para contar essa história que passa por... Eu acho que a gente viu filmes diferentes, mas depois eu comento. Só precisava pontuar nesse ponto exatamente. Ah, tá. Beleza. Não, mas não. Filme diferente está falando... Literalmente? Literalmente, igual aquela vez do João de Deus? Não, é o mesmo filme, mas... Ufa! Boa. Ufa! Falar que é uma técnica incrível essa mistura que ele faz, mas a gente entra já nessa. Pra mim, Não, parece isso uma daí... confusão total. Vai lá. Enfim, cada um com seus problemas, né, cara? Mas o que mais chama atenção é que a gente trouxe esse filme para cá, duas coisas, né? Esse sistema de Hollywood, que é um sistema, dá para dizer que ali não dá, ali é um moedor de gente, né? As pessoas entram ali e não é a história da Marilyn, se fosse assim a exceção, já seria muito triste, mas não é a exceção, né? A Marilyn Monroe, ela é... Quantas outras atrizes também tiveram a saúde mental destruída naquele sistema de Hollywood por abusos, por uma dezena de motivos, o abuso que é promovido em cima delas, né? Por exemplo, a Marilyn Monroe teve não, né? Mas enfim, são escolhas, mas
ali naquele meio, a carreira dela foi promovida depois de dormir com os produtores, de fazer sexo com os produtores. Ela foi basicamente obrigada a fazer um aborto que ela não queria. Ela mudou de ideia, né, no meio do caminho e teve que fazer o aborto. O filme é uma grande tragédia, uma história de uma grande tragédia que é a vida da Marilyn Monroe. Então, o segundo ponto que eu queria falar é a questão do aborto, né, que mostra. O Andrew Dominic tomou uma decisão muito corajosa, que foi mostrar, isso nenhum filme faz, eu não me lembro de outros filmes assim, estou falando filme mainstream, não estou falando um filme lá que fizeram para mostrar isso. Usou o CGI para mostrar o feto. O feto, inclusive, tem uma cena que ele conversa com a Marilyn Monroe, e ela fala que dessa vez, quando ela está grávida pela segunda vez, grávida do Arthur Miller, que é um dramaturgo, ela fala com ele, olha, dessa vez eu não vou te abortar. Daí o feto fala, você não vai me machucar dessa vez, né? E ela fala, não, dessa vez não vou abortar, eu vou cuidar de você. Mas você é o mesmo? Daí o feto fala, sempre fui eu, né? Porque ela estava falando do primeiro, fazendo referência ao primeiro que ela abortou. E no final das contas ela não tem, né? Ela sofre um aborto espontâneo, nesse caso do Arthur Miller. Não é spoiler, né? Porque isso é fato conhecido da vida dela, etc. E tal. Mas eu achei tão corajoso isso, no sistema que a gente tem hoje de Hollywood. E, veja só, quem criticou o filme? A Planet, não é Planet, Planet Parenthood, que é assim, a paternidade, né, planejada, que é uma organização abortista dos Estados Unidos, que falou que aquilo lá contribui para o estigma do aborto, mostrar o feto como um ser vivo. Porque para os abortistas o feto é um apanhado de células, né? Então o filme tem essa decisão corajosa do diretor de mostrar o feto até ali falando, ele dá vida, né? Ele humaniza o feto. Então, só por isso, se o filme não fosse bom, eu achei o filme um dos filmes mais incríveis que eu assisti nos últimos tempos. Se o filme não fosse bom, só isso já seria uma coisa muito corajosa e tal. Mas eu sei que o Evandro vai querer falar da qualidade do filme, etc e tal, domínio de coisas. Eu vejo isso como secundário, viu, Evandro? Eu não acho que isso seja o principal. Eu acho que a questão ali é a coragem Tudo bem, Joyce. Não, talvez você já sabe que eu vou ter uma opinião Sim. diametralmente oposta à sua, mas talvez você me ensine a enxergar o filme, porque eu realmente tive dificuldades em grande parte. Mas pode continuar. Não, mas é basicamente isso. Eu admiro a coragem e pelos críticos ali, né? A gente já vê que Mas o filme realmente só para foi situar o leitor, você falou que é um dos melhores filmes, os mais incríveis filmes que você viu, né? nos últimos tempos, sim. Até onde você está indo assim nesses últimos tempos? Uns 5 anos. Em 5 anos para cá. Uhum. Tá bom. É isso. Passo a palavra aí para os próximos que queiram detonar o filme ou fazer alguma observação adicional. Quer falar, Savai? Posso falar sim. Eu tentei assistir esse filme, quando veio a indicação, eu tentei assistir assim, não querendo fazer essa leitura. Quando a gente faz a nossa leitura cabeça, né, o crítico de cinema que vive dentro de nós e tal, que você quer começar a olhar coisas ali que um olhar mais treinado, talvez, né, enxergue. E eu tentei me afastar disso, eu quis assistir como pessoa assistiria porque conhece a figura da Marilyn Monroe, ou talvez tenha sido impactada pela discussão a respeito do filme. Eu, por exemplo, só fui impactado porque sabia que era a Ana de Armas que interpretava a Marilyn. Acho que foi uma Gostou decisão. da interpretação dela? Eu gosto muito dela como atriz. Gosto muito dela como atriz. A interpretação dela, acho que já falo no contexto o que eu achei. Porque, claro, né, quando você vai
escolhe uma atriz para interpretar outra, ainda mais a Marilyn, que tem uma imagem tão viva, né? E é muito fácil de reconhecer, de relembrar o jeito dela, mesmo ela tendo atuado lá nos anos 50, né? O ícone que ela construiu é um ícone que qualquer pessoa que consuma um pouco de cultura há de conhecer. Então, quando ela foi escolhida, foi lá que ela criou, né, aquele buzz, porque ela é uma atriz cubana, né, de origem cubana, e ela não se assemelhava muito fisicamente a Marilyn, então foi daí que eu fui impactado. Sabia que existia esse filme, que era um lançamento da Netflix, que era a Ana de Armas que ia interpretar a Marilyn. Depois disso, eu não sei para que lado que foi essa discussão, só soube agora que o filme estreou na programação da Netflix. E aí o Jones fez a indicação e foi assistir o filme. Então, quando eu fui assistir, eu fui assim pensando, tá, o que eu, sem saber, sem conhecer o livro que deu origem, né, vi ali que se tratava, já na sinopse que descreve o filme na Netflix, que se trata de uma adaptação de um livro e que era uma cinebiografia romanceada, né, ou seja, ela se utiliza de fatos biográficos, mas ela tem liberdade para tratar de certos episódios que aconteceram, ou talvez não tenham acontecido exatamente da forma como aquela história conta. Né? Tudo bem, isso como uma obra artística não é nenhum problema, apesar de talvez ser um problema quando as personagens retratadas possam ser mal vistas, né? Se pinta um retrato ali de uma figura histórica que talvez não seja o mais preciso, né? E o que isso vai fazer em relação à imagem daquela figura, problemas que vêm desse tipo de obra, né? Mas, assim, isso não me afeta demais como uma audiência da Netflix. Então, eu queria ver o que o filme ia trazer para mim. A primeira coisa, acho que vale a pena mencionar aqui, o filme tem 2 horas e 47 de duração, né? 2 horas e 47 é um longa-metragem, né? A gente está acostumado a ver filmes aí com 2 horas de duração, às vezes passa um pouquinho. Quando o filme passa bastante disso, assim, você já mostra que é uma abordagem, né, um pouco diferente. Ou seja, é uma jornada ali que pode ser um pouco mais cansativa. Agora, o que me pegou mais no filme, eu vou até falar assim, vou concordar com o Jones em alguns aspectos. Assim, acho que o filme tem escolhas corajosas ali da equipe de produção, não sei se só do diretor, mas acho que sim. Né, a forma como ele trata o aborto, né, ele não romantiza de forma nenhuma o aborto, não romantizaria a violência sexual doméstica, mas o aborto talvez até fosse romantizado, né, dependendo de qual fosse aí a turma que tivesse por trás disso. Então, o filme tem algumas escolhas corajosas e concordo que existe uma exuberância técnica no filme, assim. Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, é um filme bonito muitas vezes, né? Tem imagens bonitas, a caracterização da Ana de Armas como a Marilyn é uma caracterização bem feita, assim. Então é um filme que brilha, né? Se você pegar algumas sequências específicas, né? Porém, apesar disso, o meu primeiro impacto assistindo o filme foi de uma confusão muito grande por conta dessa mistura de formatos aí que o diretor lança a mão, né? Então, o Jones comentou, o filme muda de formato, né? Então, uma hora ele está quadrado, outra hora ele está em tela widescreen, ele muda o padrão da cor, ele muda a forma com que ele filma as cenas, né? O posicionamento das câmeras, como que ele faz uso dessas câmeras, as perspectivas que ele faz, isso tudo. Você acha que aquilo está a serviço, né, da história que ele quer contar? Provavelmente está, provavelmente era a intenção que fosse desse jeito. Mas, assim, a minha experiência como espectador foi uma experiência ruim nesse ponto. Eu fiquei bastante confuso ali no primeiro terço do filme, até tentar entender se ele estava querendo comunicar alguma coisa diferente com aquelas imagens. Isso aqui será que é sonho? Isso aqui é realidade? Isso aqui é passado? Eu fiquei, então, eu não consegui sair disso, porque ele usa tanto o recurso de formatos, exagerado. que eu falava, mas por quê? O que ele está tendo? Porque, veja, isso tem que ser um recurso narrativo, certo? Usar a câmera é um recurso narrativo. E aí você fica, então tá, então quando é Marilyn Monroe, é preto e branco, é o cinema. Quando é colorido, é a Norma Jean.
Norma, né? Daí, não, depois já não faz mais isso. Daí, de repente, ele tá naquele CinemaScope. Daí você fala, não, deve ser porque é pelo período da carreira, qual era a moda no cinema. Mas também daí, quando mostra o filme, na verdade, era do Billy Wilder, que era um filme quadrado em preto e branco. Você fala, então não é o CinemaScope. Aí você fica tentando entender a cabeça do diretor e fala, cara, mas não tá fazendo sentido nenhum o que ele tá mostrando. Talvez, para quem tiver o interesse de assisti-la 2, 3 vezes, ou for buscar na internet, né? Porque vai ter as interpretações lá. Que vão ajudar, assim, o diretor queria, né, provavelmente comunicar alguma dessas coisas, assim, pode ser que seja, mas essa que é a minha crítica principal já, né, é um filme que tem uma dose forte de pretensão, assim, para contar essa história, e eu acho que isso incomoda o espectador, eu acho que isso prejudica a experiência do espectador, então, talvez se a história fosse contada de uma forma mais simples, ela fosse um pouco mais cativante, né, ali parece que o diretor está querendo primeiro mostrar que ele entende o que ele está fazendo. Parece estudante de jornalismo fazendo cinema, eu me lembro bem. Assim que por que eu não falar isso? Porque a gente aprendia isso na faculdade, né? Primeiro tinha que aprender as escolas cinematográficas, aí você ia reproduzir escolas cinematográficas e tal, assim, você nem sabia o beabá ali. Também morre quem atira. Contar com o nosso filme. Você não sabia o beabá, assim, então a impressão que eu tenho, e esse diretor, que eu não lembrava da onde que eu conhecia ele, né? Ele fez aquele filme... do covarde Robert James, Robert Ford, do Jesse James pelo covarde Robert Ford. Obrigado, Jones, porque eu sempre tenho dificuldade em lembrar desse título completo, que é também uma espécie de cinebiografia do Jesse James, né? Então, assim, o diretor gosta dessas coisas, e esse filme também eu me recordo, eu assisti uma vez só lá nos anos 2000 e tal, assim, também, né, um exagero estilístico e tal. Então, eu assistindo lá, pensei, então eu tenho que superar primeiro isso, né, assim, engolir com farinha, sabe? Eu gosto, viu, eu gosto de ambição, de diretor pretencioso. Eu acho que se a gente fosse pegar os quarentena aqui, você se contradiria falando isso, mas você gostou do filme, tudo bem, né? Não. Eu entendo o que você está falando. Tem uns que eu simplesmente fico falando, puta, esse cara tentou e só fez porcaria. Nesse caso, como eu gostei do filme, eu admiro a ambição dele. Eu acho que ele conseguiu na ambição. Eu admiro a ambição dos idiotas. Eu acho bonito. Eu acho que o cara não é um idiota, né, Evandro? O cara é... Assim, mas é pretencioso. Isso é inescapável. É pretencioso. Não, desculpa. De maneira nenhuma eu quero atacar aqui o diretor. Tô falando do trabalho dele, que é idiota. Então, assim, se você consegue abstrair isso tudo, assim, você fala, eu vou ficar entendendo que talvez isso aqui conte alguma história que não tá clara qual é, e você vai tentar entender que história é essa da Marilyn Monroe que está sendo contada, e tem ali um fio de história que eu acho que é interessante, que não dá. Eu não conheço a biografia da Marilyn para dizer, isso é um episódio. Conheço dados comuns, assim, né, que quase todos aqui saberiam dizer, né, que ela foi casada com o Joe DiMaggio, aquele jogador de beisebol, foi casada com o Arthur Miller, que era um dramaturgo, né? Teve supostamente um caso com o Kennedy. Todo mundo lembra da cena dela cantando parabéns, né, pro Kennedy e tal. Então, assim, você conhece essas coisas, sabe que ela morreu de uso de drogas e sabe que ela era uma... né? Não é assim, tipo, ela drogas tomou uma overdose de cocaína e tal. Ela tomava calmante, tomou... Até hoje não se sabe se ela tomou demais porque, tipo, tomando, ela perdeu a conta e tomou muito, ou se realmente foi algo que ela tinha intenção de fazer. Então você tem você traz essa base de biografia dela, do pouco que você conhece, né? Eu falando com o espectador, porque eu conheço da biografia dela, e fui entender aquela história. E assim, é uma história que, do jeito que ela é contada, ela está bastante exagerada, e aí eu não sei, talvez a biografia da Marilyn seja só cheia de episódios exagerados, né? Eu não sei avaliar isso. Essa da Joyce Carol Oates, ela é bem nessa toada, assim, tipo... O filme me lembra um pouco o Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Assim, um filme que é do começo ao fim sofrimento, né? Isso. Não é aquela biografia, cinebiografia normal. Vamos mostrar o talento da pessoa cantando, vamos mostrar o talento dela atuando. Mas isso é porque não é uma biografia, tá? É uma ficção. Sim, uma ficção biográfica. Que ela baseada num romance. Ela pegou uma história ficcional que pode ser qualquer pessoa. Aí ela encaixou a Marilyn Monroe
em alguns trechos que é conhecido da Marilyn Monroe. Então, a parte do... colocou o JK, mas tudo aquilo que mostra é tudo ficção. JK não, JFK. O JFK. Mas tudo aquilo... Outro presidente de outro país. John Kennedy. O único brasileiro que diz a lenda que realmente ficou com a Marilyn Monroe foi o Jorginho Guilherme. Isso o filme não mostra. Não mostra. Mas eu quero... Claramente tudo aquilo é ficção, uma ficção bem exagerada. Era impossível de acontecer. Eles dão a entender que ela ficou grávida do JFK e que o FBI foi lá e fez toda uma operação. Não, gente, não. Então, isso que eu dizia. O filme, a história do filme, ela é só sequências de situações graves e dramáticas na vida dessa personagem, né? Só. Não tem, né? Qualquer arremedo de tranquilidade, felicidade que ela tenha, logo é transformado numa outra pequena tragédia. Ela não consegue ter, assim, não é nem encontrar felicidade, ela não consegue ter um alívio, né? Ela o tempo todo está sufocada por esses acontecimentos ultra dramáticos e pesados, né? Agora, o que o filme, como que o filme conta essa história dramática, né? Ele trata desse personagem como alguém que vive de dupla personalidade, que tem uma condição de dupla personalidade. Então, a pessoa é a Norma Jean, que criou uma personagem chamada Marilyn Monroe, que meio que toma conta dela quando ela precisa performar, né, diante das câmeras, ou até em certas situações sociais, né? Quando ela conhece homens, por exemplo, e boa parte desses homens que ela vai conhecer são pessoas que vão abusar dela de uma forma ou de outra, às vezes com violência física, sexual, às vezes um outro tipo de abuso. Então aí ela tem que se imbuir também dessa personagem para conseguir enfrentar aquilo, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que o filme faz o que eu, no meu parco conhecimento de psicanálise, vou chamar que é um complexo de Electra, né? Porque ela é apaixonada pela figura do pai ausente. Então, o filme começa com isso, com a mãe, que era uma mãe abusiva também, dando um retrato do pai, supostamente do pai dela para ela, pai que ela nunca vai conhecer na vida, e que ela vai ter lá uma relação, esse pai, suposto pai, vai começar a mandar cartas para ela ao longo da vida dela, e ela transfere esse amor ao pai, pelo pai ausente para os companheiros que ela tem, né? Os homens com que elas casam, ou com que ela tem casos, enfim, se ela vai chamar de papai, né? Vai ter uma isso relação tudo é ficção. Meio... Como eu estou descrevendo a minha percepção assistindo o filme, né? Não estou... E eu reforço isso, descolhe da vida real, de quem foi a Marilyn Monroe. É o filme que está mostrando isso. Isso, a personagem ali. Então, assim, o filme é um filme, eu vou resumindo aqui para não me alongar muito, que eu costumo fazer isso, né? É um filme bastante longo, que tem essa pretensão, né? É uma tentativa, né, da Joyce Carol Oates lá de imaginar a vida íntima você não pode assistir aquilo como se fosse a verdade absoluta, nem como se fosse a mínima verdade. Tem coisas ali que são de domínio público que ela vai... Se a gente fala que nenhum documentário deve ser visto como verdade absoluta, ainda mais uma biografia romanceada como essa. Então não é para ser verdade, né? São fatos aí que uns foram inventados, outros foram imaginados. Essa é a jogada. Então, assim, essa história ela é longa, tem esses recursos estilísticos, ela é pesada, né? Ela tem só tragédia atrás de tragédia, aí você vai conhecendo alguns episódios que são mais ou menos conhecidos da vida dela, mas sempre sempre voltados a alguma situação em que ela é abusada, em que ela é violentada, em que ela é desconsiderada, né? Uma personagem que só viveu um caminho de infelicidade, provavelmente provocado pela relação que ela tinha com a mãe, que teria sido uma mãe nessa história, né? Foi uma mãe lá que abusou dela como criança, que abandonou ela, enfim, é um drama pesadíssimo que tenta aí fazer alguma relação com o Jones citou bem, o movimento Me Too, que, né, iniciou-se com uma série de denúncias que mulheres fizeram, atrizes em sua maioria, mas não só, profissionais aí ligados à indústria de cinema de Hollywood, contra algumas figuras poderosas lá, né? O caso recente, mais paradigmático, é o do Harvey Weinstein, né? E o filme trata, como o filme tem esses personagens que fizeram parte da vida da Marilyn, ele não nomeia
boa parte desses personagens. Eu citei aqui o Joe DiMaggio, por exemplo, que foi o jogador de beisebol com que ela foi casada. O filme não chama aquele personagem de Joe DiMaggio, mas você, né, obviamente liga os pontos. Aí o filme tem a figura de um produtor de cinema, que é o primeiro cara que oferece um papel para ela e também abusa dela, né? O filme mostra esse cara meramente como um abusador. Alguém que ela vai marcar lá uma entrevista com o cara, ela vai ter uma entrevista com o cara simplesmente violenta ela sexualmente e ela passa a ter papéis, né, nos filmes depois disso. Assim. O filme não nomeia esse personagem, né? Por que faz isso? Você pode interpretar de um lado dizendo assim, não, vai ter problemas jurídicos lá com a família, né, de repente, dessas pessoas, vai saber se esses foram crimes que aconteceram, se foram julgados, se as pessoas foram condenadas, difícil recuperar isso hoje em dia. Então, o filme, e provavelmente o livro, né, cria essas figuras ficcionais em que aí você não vincula exatamente a memória das pessoas que participaram da vida dela, mas que se fazem, né, que se prestam esse papel. E aí o filme faz esse paralelo, então, com o Me Too mostrando isso que o Jones falou, assim, essa estrutura viciada de Hollywood, né, em que as mulheres passavam por isso, em alguma medida passam até tempos recentes, pelo menos, né, de estarem o tempo todo sendo exploradas para conseguir alcançar algum tipo de sucesso, né, suceder de alguma forma na carreira. Então, assim, no fim das contas, um filme difícil, um filme desagradável, né, a minha experiência como espectador assim, foi cansativa, foi pesado, né, foi chocante em muitos aspectos. Essa coisa que o Jones falou do jeito que eles tratam com coragem é fato, assim, eles tratam especialmente aborto com coragem. Há outras cenas que são bem gráficas também, né, com isso, tudo, mas assim, no fim das contas, o que faz, o que acrescenta, o que faz em relação à memória da personagem da Marilyn Monroe, se, né, constrói alguma coisa, se deixa alguma coisa. Eu acho que não, eu acho que o filme acaba se perdendo nessa pretensão que o diretor quer fazer, ele quer ser a estrela, ele quer ser a Marilyn Monroe ali, né, da direção, assim. A Ana de Armas, respondendo a sua pergunta, eu acho que ela tem uma interpretação que é exagerada, e acho que isso é muito em decorrência da proposta de direção do filme. Né? Eu gosto dela como atriz, acho que ela é uma boa atriz, acho que ela encarnou bem certos trejeitos ali da Marilyn e tal, ela te convence muitas vezes, mas assim, é bastante exagero o tempo todo, né? Ela sempre está no limite, é sempre choro, é sempre perto da loucura, né? Você nunca sabe, assim, parece que ela perdeu a noção lá no começo do filme e você pensa que cansativo isso é, né? Porque a expectativa é, esse personagem ele vai ter uma história que vai levar ele a ter uma crise, ele vai viver um tempo nessa crise, depois a tendência é que você espere ver uma certa recuperação. Não, isso não acontece, né? Ela está o tempo todo no limite, ela passa 2 horas e 47 nesse limite, você já sem saber se ela está piorando, se ela está... É sempre tudo tão no limite, você não tem... Será que ela está em decadência? Será que ela está pior? Ela está com doença? Ela está... Não fica claro, né? E aí até que termina de uma vez, e quando termina, nossa, é um alívio. Isso para mim foi, né? Você termina e fala, putz, tá, pelo amor de Deus, sabe? É por isso que eu comparo um pouco com o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, porque é um filme no começo, é um filme difícil de assistir, não é um filme fácil de assistir, porque você está vendo ali uma pessoa no pior momento da vida dela, né? Não, mas eu acho que é diferente, né? O Paixão de Cristo é um filme incrivelmente bem dirigido, onde você... Não dá para comparar o Mel Gibson com o Andrew Não, então, mas que você tá... Esse sofrimento você está sentindo em empatia com o personagem. No caso desse Blonde, é o sofrimento por ter que assistir daquela maneira. Até porque a história, né, do filme do Mel Gibson é o episódio da chaga de Cristo, né? Então ele é concentrado naquilo, né? Se ele não é doloroso, eu entendo a comparação no sentido que ele vai levar o espectador por um percurso de dor durante a narrativa inteira, né? Mas eu concordo com o Evandro, que são coisas um pouco diferentes. Eu não senti, o começo do filme foi difícil para mim, eu pensei, eu também, assim, assim, 10 minutos, eu falei, putz, esse filme não vai ser bom. E daí quando o filme não era mesmo. E quando o filme foi adiantando, né, e foi passando o filme, eu achei incrível mesmo, de verdade. Tá. Assim, para mim eu vou começar pelas partes que me incomodaram, porque eu acho que isso deve incomodar a maior parte dos nossos telespectadores, e depois eu volto, porque eu acho que tem um ponto positivo aqui. Então, eu vou começar pela parte crítica. Toda a questão técnica do filme,
ela é muito amadora, né? Então, quando você vê imagens incríveis, e o filme ele tem imagens incríveis, veja como é. Tem fotografia e tem soluções de imagens incríveis. Quando está no cinema, não sei o quê. Só que é tudo ruim, conceitualmente ruim. A metalinguagem que ele tenta fazer quando o cinema tenta dialogar com o público, e daí ele tira e vê que você que está também vendo no cinema, é brega, assim, é equivocada a maneira que ele faz isso. Mas é muito bem filmado, as pessoas batendo rapidinho a palma, depois ele... Cada bloco desses, ele é bem feito à sua maneira, só que não faz o menor sentido. Então você vê que não há nenhum tipo de Com aquela parte expressão... do cinema, a trilha sonora do Nick Cave. E do Warren Ellis. É tudo errado. Né, Era para ser bom e... Eu gostei. Então, é engraçado. Né? Mas é que talvez você pode ter gostado porque você tem um outro tipo de visão de cinema que é diferente da minha. Assim, por exemplo, eu não consigo justificar... Ele tenta fazer vários maneirismos de grandes diretores. Isso me incomoda, mas me incomoda. Quando tem a cena do telefone, ele fica dando zoom no telefone umas 5, 6 vezes. O zoom no telefone, você fala, mas por que ele está fazendo isso? Não faz sentido no filme. Quando tem a flor dele, começa a fazer fade in, fade out na flor, lá quando ela está colhendo o negócio, você fala, cara, o que está acontecendo? Ele parece que ele despiroca uns momentos e ninguém falou, cara, isso daqui não é um TCC, isso daqui é um filme de Hollywood, se segura. Tem a cena, por exemplo, quando ela morre, ele tá filmando ela na cama, a câmera vai saindo, ele põe no chão, e você vê ele botando no chão a câmera, ela volta a ficar parada, e você fala, cara, como que ele consegue errar em tudo que ele está tentando fazer? Em tudo, assim, nada... vamos lá, o que quer dizer quando chega o cara para entregar uma encomenda para ela, e aí, isso é gente tecnicamente ruim, Jones. Ela vai lá, ela tem que falar onde... Ela tá olhando, você já entendeu que ela vai pegar o troco do cara lá, a propina do cara, ou... Esqueci o nome que a gente... Gorjeta. Gorjeta. Quando ele vai dar a gorjeta lá, a gente já entendeu, ela foi buscar a gorjeta. Aí ela tem que falar, onde está a minha carteira? Aí continua mexendo. Onde será que eu coloquei minha carteira? Continua mexendo. Fica uns 5 minutos ela procurando a carteira. O que isso quer dizer para o filme? Esse filme tem 2 horas e 47 e você pode arrancar quase tudo que tem dentro desse filme e você teria uns 30 minutos de boa história. Porque é tudo um equívoco atrás do outro. Isso não é só a filmagem que é pretensiosa. A montagem é pretensiosa e a trilha sonora, para mim, que são 2 caras que eu adoro, para mim não funcionou em nada. Então, eu não consegui pegar e para mim todas as interferências me tiram do filme. Tudo. Em todo momento, a troca de bitola do filme, a troca de cor, e não faz sentido, ele só está fazendo por fazer. Cara, eu tentei. Eu falei, eu vou achar o código desse diretor aqui. Que momento que ele quer me colocar, tirar do filme, não sei o quê. Não tem. Ele tá só fazendo o seu TCC para mostrar que ele conhece a história do cinema. Para mim, é uma tragédia. Eu vou te falar que é um dos piores filmes. Eu acho que isso daqui é pior do que aquele filme do Queen. Assim, em questão de montagem, isso é pior do que aquele filme do Queen. Pegou pesado, hein? Pegou pesado. Não, sério. O filme do Queen, do Queen, ele é sem montagem, né? Porque as pessoas só foram jogando as cenas e eles erram coisas básicas do cinema, de olhar, né? De como volta, leis básicas do cinema, eles erram do começo ao fim. Aqui acontece a mesma coisa. O personagem, ele vai se perdendo. Isso é um ponto. O outro ponto é de atuação. Para mim, é a pior parte do filme. Assim, em meia hora, eu não aguentava mais ver a atriz. Cara, ela fica naquele chororô, e isso não é uma boa atriz. Uma boa atriz é quando você consegue ver ela num você assistiu ponto... o Jack? Assisti, gostei. O Jack eu gostei. O Jack você gostou? Uhum. Que é uma atuação completamente... Eu também tinha achado a atuação exagerada da Natalie Portman como a Jacqueline Kennedy. E depois eu fui ver os vídeos antigos da Jacqueline Kennedy. Ela falava exatamente ela é daquele uma porta, jeito. né? Ela é uma porta sem expressão, né? Sim, ela falava falava daquele jeito terrível que a Natalie Portman fala
certinho. Igual o Artista do Desastre, né? Você vê, depois você vai ver o original e fala, porra, né? Nesse caso aqui, você até enxerga essa Marilyn Monroe que ela tá tentando imitar. Você enxerga, né? Você fala, não, entendi. Só que você não tem o ponto de emoção 0 para ir pro 10 e daí voltar no 5. Para você enxergar a atriz, eles sempre parecem que fazem o trabalho dela. Você tem que estar muito desesperada. Aí, quando ela fica muito desesperada fora da câmera, eles ligam a câmera. Então, sempre pega ela já chorando. Ela já tá chorando e perto do breakdown. Sempre. Você não tem o ela tá normal e as coisas vão piorando. Talvez eu já não concorde pelo que... Ou a direção de ator, que também é ruim, pode ser, porque o texto também é muito ruim, é muito frase feita, né? É só frase feita atrás do outro, parece que as pessoas não têm vida. Mas pode ser que a Ana de Armas não consiga entregar aquele nível de intensidade dentro de uma mesma cena. Você sair de um estado de apatia e você ir para um estado emocional muito alto. Então eles têm que sempre colocar ela já direto no estado emocional alto. E aí todas as cenas ela está num estado emocional alto. Tá? Eu acho que daí já é a escolha do diretor. Ela está no estado Então, emocional alto. então foi o que eu falei, né? A escolha do diretor. Parece que o diretor está o tempo todo levando a atriz ali para estar sempre no limite. Eu gostei da interpretação dela. Eu achei que a caracterização... Quando eu ouvi pela primeira vez do projeto do filme, falei, Ana de Armas vai ser a Marilyn Monroe. Qualquer ideia desses caras, tão loucos, né? Tipo, colocar, sei lá, a Juliana Paz para fazer a biografia da Gisele Bündchen no cinema. Daí, e deu certo, eu achei. Eu achei que deu certo a Ana de Armas. Eu achei que ela entregou bastante ali, viu? Eu acho que ela fez uma imitação exagerada, ela não fez uma atuação. Mas tudo bem, vamos passar na frente. É um diretor ou uma diretora do filme? O Andrew Dominik, é diretor. É diretor? É homem? Então ele sofreu críticas, inclusive, viu? Não dá para saber, né? Hoje em dia. Né? Ele sofreu, não, mas acho que esse é um dado relevante. Ele sofreu críticas porque acusaram, ou enfim, falaram que talvez as cenas, porque são muitas cenas de abuso sexual, que naquelas cenas tivesse acontecido lá o que aconteceu com o último Tango em Paris, né? Depois falaram que houve uma criação de uma cena que acabava sendo abusiva ela mesma para a atriz ali. Mas aí não só a própria Ana de Armas diz que não, que ela estava muito segura e foi muito tranquilo, como a própria Joyce Carol Oates saiu em defesa também do diretor, dizendo que respeita o que ele fez. Mas aí, sobre descobrir que ele é homem, eu me lembrei do David Chappelle, falando que as feministas precisam de um líder. Ele. Você viu aquele filme Homem bonito. da Máfia com o Brad Pitt? O Brad Pitt é o produtor executivo, tá, desse filme. Ele é o JFK ali? Não é. É um outro ator. Você assistiu aquele Homem da Máfia com o Brad Pitt? Talvez, não lembro. Que é um filme bacana. E é do Andrew Dominik também. Mas só para terminar a piada, né? Então você ter o esquerdo macho falando como o Me Too tem razão. É bonito ver, né? Isso. Mas tudo bem. Agora eu vou para a parte boa do filme. Tem uma parte boa, porque aqui a gente está querendo... Sabe o que eu acho que você acha exagerado o filme? O Andrew Dominik, ele é australiano. Ele tem... Sabe o que esse filme também me lembra um pouco? Que assim, tipo, de biografia não tem quase nada. Porque não é, né? É muito ficcionado e tal. O Elvis. Não sei se vocês assistiram. Não vi. Insuportável, cara. Eu parei uns 30 minutos. Então, você não vai gostar. Eu gostei do Elvis. Você não vai gostar porque é um diretor australiano? Porque porque ele é de uma corrente do cinema australiano, meio balurma, assim, que gosta de espetacularizar tudo. Tipo, isso às vezes dá certo. É um bom motivo para não gostar. Por exemplo, o Balurma, eu gosto dos filmes do Balurma, mas, por exemplo, vou pegar um outro. Eu já devo ter. Moulin Rouge, você gosta do Moulin Rouge? Gosto do Moulin Rouge, gosto do Austrália, gosto do Gatsby. O Gatsby é insuportável, deve ser insuportável para o Evandro, o Gatsby. Não sei se você assistiu. Rendeu um bom meme, o Gatsby. Rendeu um bom meme, que é o Leonardo levantando a tacinha, que é do Gatsby. É do Gatsby? É do Gatsby, e eu acho incrível, mas é porque talvez eu tenho uma boa vontade com certos diretores que eu sei que são assim. Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, eu acho incrível o Romeu e Julieta. Acho incrível. Eu já não tenho muita boa vontade com quem é ruim, Jones, infelizmente. As frases de efeito.
Dei uma de Marilyn Monroe agora. Agora fez essa frasezinha já. Mas a parte interessante, que talvez não seja intencional, mas que eu achei interessante, é que é o seguinte: você falou da questão dos abortos, né? E que, assim, essa parte também é toda ficcional, né? De ter os 3 abortos ali marcando. O grande plot do filme, né? Que assim, como foi impedido dela ser completa, né? E que a indústria, ela sempre ficou jogando ela. Só que ele tem uma parte que ela é ambivalente ou dúbia, que é o quanto também ela não é esquizofrênica como a própria mãe, né? E essa esquizofrenia dela poderia estar por trás do que ela acreditava que ela era, né? Da Marilyn Monroe e de quem ela achava que ela era como pessoa, né? Então ele brinca com isso eu achei interessante, né? Uma coisa que a nossa colunista, nossa colunista não, desculpa, ela não era colunista, mas colaboradora, a Natália Suman, que esse filme talvez um erro conceitual da Joyce, né, da escritora, que dá a impressão que a Marilyn, por estar nesse meio, ela era inocente, então ela não tinha tanto poder decisório sobre as próprias ações, por ser uma inocente no meio corrupto. Mas a Natália Suman fala muito bem sobre isso, que ela fala que inocência não é qualidade. Inocência não o que é qualidade é pureza, porque você pode ser inocente até a hora que você se corrompe. A pureza não, você está no meio da corrupção e você não se corrompe. Isso é a pureza. São uma diferença retórica, mas é uma diferença que eu acho É onde eu importante. ia chegar. Então, exatamente onde eu ia chegar. Então, você tem essa questão do aborto explorada no filme, né? Como ela foi impedida de ser completa, porque ela é uma pessoa que não tinha pais, né? Ela era uma órfã, e ela ficou tentando buscar essa solidez de uma família, mas a indústria, de uma maneira, sempre corrompia isso. O que me parece, obviamente, que ali, indiretamente, o que ele está falando ela não tem bases sólidas morais. Porque, veja, o John DiMaggio, no filme, só usando o exemplo do filme, eu não estou falando da vida real dela. A vida real, ele sentava a mão nela mesmo, na vida real. Não, mas o que eu vou dizer é a frase. Ele fala, você não vai aceitar ser um pedaço de carne, você vai recusar esse projeto. Isso, ele sim. era rico, riquíssimo, né? Ele é o Pelé. Veja, os dois é tipo Pelé e Xuxa. É o maior nome do esporte com boa comparação. E ele falou, não, você vai se recusar a fazer isso. E daí, na cena seguinte, ela tá lá fazendo aquilo ali, só que se sentindo mal. Então, ela teve várias com o Arthur Miller lá, né, que é o autor do Caixeiro Viajante, né? Ela também poderia ter tido a estabilidade que ela falsamente achava que estava buscando. Mas ela vai se expondo cada vez mais. Ela está procurando a indústria, né? Ela está indo para aquele lugar. Mas aí o filme cria essa dualidade de que quem, na verdade, é o médico e o monstro. Quem busca isso é Marilyn Monroe, que a Norma Jean não queria. E aí ela tem uma cena bem impactante, inclusive, que ela está, né, no espelho, sexo com no Kennedy. presidente. É o presidente, né? Não dá para saber se é o Kennedy, enfim, o presidente. Presidente. E que é uma cena bem, bem gráfica. E ela fala assim, por que eu estou fazendo isso? Será que a Marilyn me trouxe aqui? Foi a Marilyn que quis fazer alguma coisa com isso, né? Então, quando ela cede, ela fala ali com o Joe DiMaggio, fala, ok, eu não vou mais fazer isso. Na cena seguinte, ela tá lá fazendo uma cena bem sensual, parece que é isso, que ela cedeu ao segunda personalidade dela. O cedeu, né? Então, é isso que eu quero dizer. Então, assim, indiretamente, o que o filme mostra é um personagem corrompido que enxerga o valor da moral tradicional, ele enxerga o que é importante, relação, fidelidade, família, né? Ele enxerga o poder da virtude, mas ele nunca consegue atingir isso daí por escolhas próprias. Em algum momento, ela foi estuprada no filme, né, abusaram dela, ela foi objetificada. Ok, só que isso ela é sim vítima, mas a vida dela não era só isso. Existia a parte dela que também ia atrás disso e que incentivava isso, né? Então, tem uma cena que eu acho que até é mais explícita em relação a essa dubiedade, que é um pouco antes disso, quando ela está tendo aquele relacionamento, aquele trisal
ela tem um relacionamento no filme, né? Não sei se aconteceu. No Não filme aconteceu. ela tem um primeiro relacionamento com 2 homens. Então ela forma um trisal. E aí ela fica grávida, né? De um dos 2. E ela tá feliz inicialmente por estar grávida, só que nesse momento vem a notícia de que o estúdio quer que ela estrele Os Homens Preferem as Loiras, né? Que veio a ser um grande sucesso de cinema depois. E ela tá no telefone, aliás, o filme tem essa fetiche com o telefone, né? Ela tá no telefone e tá dizendo assim, não, mas eu não vou poder fazer agora e tal. Ela não fala que é porque tá grávida, mas subentende que tá isso. E aí a pessoa do outro lado fica insistindo, não, mas tem que fazer, porque compraram o roteiro por tua causa e tal coisa. Aí ela fala assim, tá, então quanto que eu vou ganhar para fazer esse filme? E aí na sequência vem ela tomando a decisão de fazer o aborto, né? Ela entrando em contato, dizendo que né, deixando subentendido que quer fazer o aborto. E na sequência vem a cena do primeiro aborto, e aí que ela teria, no filme, mudado de ideia um pouco antes de acontecer, e teria acontecido o primeiro aborto contra a vontade dela. Né? Então acho que essa cena até é mais explícita em relação a essa confusão de valores que a personagem tem. Isso, e que, assim, aí o próprio filme ele não consegue entregar os elementos para ser um bom filme. Quem é que foi que não respeitou a decisão dela? Ela está indo sozinha, né, com o motorista, para ir fazer Mas algo essa que cena é boa, hein, Evandro? Aquela hora não é, Jones. que ela sai ela sai do consultório, é explícita, e ela sai do consultório, para onde que ela vai? Depois que ela sai daquele lugar clandestino onde é feito Confunde realidade com Não, mas para onde que ela vai? Para delírio uma ali, casa né? pegando fogo. O que isso quer dizer? Eu acho que para mim é óbvio, né, a referência. Foi pro inferno? Foi pro inferno. Cara, que filme mostra isso? Pô, Jones, agora você tem que pegar o dicionário de símbolos aí na tua estante. Do Chevalier. Dudu Chevalier, né? Dudu Chevalier. Mas o que eu quero dizer é porque... Chevalier. Então, aí é que tá. Ah, beleza, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eles tentam vender a falsa ideia de que foi uma agressão porque ela não queria mais. Mas o que ele mostra é que se ela não quisesse, ela não teria feito. Sim, mas também mostra que aquele sistema é um sistema que propicia esse tipo de coisa, Não, né? tudo bem. Não estou falando que eu não estou falando que ela não tinha possibilidade, né? Assim, olha, não, tudo que eu fiz foi porque me fizeram fazer isso, tal, que é um pouco que ela quer acreditar que é, né? Mas o sistema ali ajuda que aquelas coisas aconteçam. Não é um sistema que vai ter alguém vai chegar ali, olha, o que você realmente quer fazer, né? Tipo, não, eu quero ter minha família, quero ter meu filho. Então vamos nos afastar por um tempo, depois você volta e faz. Ninguém vai falar isso para ela, né? Porque naquele sistema fala, como assim você vai ter um filho? Você é a maior atriz sexy do momento. A história ela não se interessa em explorar isso, porque a primeira fase da carreira da Marilyn Monroe, ela era uma menina uma pin-up, né? Ela era do burlesco, né? Isso o filme passa assim muito por cima, né? Mostra, ó, teve isso aqui, mas não explora. Não fala. A passagem do tempo do filme, inclusive, é ela criança indo para o orfanato, porque o pai era ausente, a mãe esquizofrênica, não tinha condição de cuidar dela, então ela vai para o orfanato. A mãe tentou assassinar ela. A mãe tentou assassinar ela e passa direto desse momento para ela já no início da carreira dela no cinema. Aí pincela que ela teve essa fase do burlesco, da pin-up e tal, e já começa ela ali batalhando na indústria cinematográfica, né? Depois então mostra um pouco as essa fotos, dualidade né? O Joe DiMaggio, né? Aí fica claro que ela teve. Não, o filme não esconde isso, mas ele em momento algum, aliás, tem até na cena em que ela está conhecendo o Joe DiMaggio, ele faz uma pergunta assim: qual foi a primeira chance que você recebeu, né? E ela fica toda sem responder, porque o filme é explícito, né? Coisa que demonstra, eu acho que a má qualidade do filme em alguns momentos, né? Porque ele faz as perguntas e aí tem um flashback para a cena em que ela é abusada pelo produtorzão lá de cinema, né? Quer dizer, não é nem sutil. Aliás, vale dizer aos nossos espectadores que não é um filme para assistir com a família. Não assista com a família. É um filme bem explícito e tal. Tem nudez, muita violência, né? Só que veja, ali então, assim, o espectador é levado a entender que, pô, ela
né? Foi abusada no começo. Ela tem até vergonha de falar disso, porque a carreira dela é fruto de um abuso sexual. Mas e aquela parte anterior, né? Não que eu queira culpá-la pela escolha que essa personagem tenha feito por escolher esse modo de vida. Mas assim, qual foi o início dela, né? O que motivou ela a fazer aquilo? Quando que ela decidiu que ela queria ir para o cinema? Quando que ela viu que ela tinha talento ou beleza ou um conjunto de qualidades, vou chamar assim, para ser uma estrela de cinema? O filme não quer problematizar isso, né? Ele quer problematizar determinadas passagens da vida das personagens. É isso, né? É isso, né, povo? Vamos para as indicações? As notas? As notas. Então tá bom. Então é isso. Esse é o Blonde, que está na Netflix. Os nossos espectadores muitas vezes deixam comentários ali no canal do YouTube da Gazeta, perguntando assim, mas vocês não falam onde que passa o filme? A gente sempre fala. No início do vídeo, a gente sempre fala onde que os filmes estão sendo exibidos, né? Mas, assim, reforçando, esse filme é o Blonde, que está disponível na Netflix. E esse vai estar sempre na Netflix, né? Porque ele é original da Netflix. É uma produção original. Aliás, eu ia falar isso, assim, né? Ele tem... Essas produções originais da Netflix, elas têm uma certa semelhança, eu tô achando. Essa coisa da pretensão e tal, assim, eu tenho anotado. A gente falou sobre um filme, esqueci já que filme que era. O Roma. O Roma é o primeiro deles, eu acho, tá? Que ele vai por esse caminho, mas eu tava me referindo àquele outro, da Rebecca Hall. Aquela de cor lá? Esse. Então, é meio uma onda meio parecida, Qual filme não é é? esse da Rebecca Hall? A gente falou, o filme não marcou ninguém, a gente fez um episódio de quarentena. Eu participei? É um filme que concorreu ao Oscar. Desculpa. Não chegou a concorrer ao Oscar, não? da negra que se passava por branca. Isso, esse filme. Mas não é, Evandro? Você lembra desse filme? Não é meio... eu não participei desse, não. Tem uma certa semelhança aí? Então... Eu acho, assim, cara, eu acho que esse daqui é pior, cara, porque aquele lá ele tenta, ele escolhe uma linguagem que não faz sentido para trama, tipo, faz um recorte, né, um enquadramento, tudo. Outra coisa que tem me incomodado muito é esses preto e branco digital, cara. Nossa, para mim é feio, né? É feio, assim, falta textura, pô, na boa, tem que melhorar isso ou faz direto na película. Mas tem uma cena lá dela no set do Quanto Mais Quente Melhor, ela cantando. Quando começou a cena, eu achei que era um remasterizado do filme original, tão bem caracterizada que ela estava. Porque tava o som, né, o som original, o som do filme, e indo para... Eu achei incrível aquilo lá. Enfim, várias coisas. Mas eu acho que eu entendo, Sabag, assim, parece que a Netflix está falando, cara, tentem, que vai que uma hora dá certo e a gente criou algo genial, né? O problema é que não conseguiram até o momento, né? Não, nada genial da Netflix até o momento. Não, tem coisas boas. Eu acho que essa é uma... Você que estava defendendo que a Netflix tinha bons filmes um tempo atrás. Não, tem bons filmes. Roma eu acho um bom filme. Roma tem uns... O Irlandês eu acho um ótimo filme, mas genial eu acho que perto de, sei lá, Mad Max, que é um filme recente. Mad Max não é tão mais recente, Evandro. Você tá aqueles velhos assim, esse filme aí é recente, o filme já tem quase 10 anos, cara. Tô pegando só como base, eu não consigo ver a Netflix chegar nem perto. Então, O Senhor dos Anéis. Não consigo ver nada que da Netflix faça que chegue perto disso. Só tem você falou dessa cena do Quanto Mais Quente Melhor, que é um filmaço. Que eu ouvi uma coisa, eu tava aqui com o IMDb do filme aberto, né, para ver o nome do elenco e tal. E o ator que interpreta o Jack Lemmon, que faz o papel do Jack Lemmon nesse filme Blonde, é o filho dele, Chris Lemmon. É o quê? O filho do Jack Lemmon, que aparece nesse filme interpretando o pai. Eu pensei que pensei que aquela cena era do filme mesmo. Não, foi por isso que o Jones elogiou, porque eles reproduziram a cena a cena deles no carro? Mais Quente Melhor, sim, eles reproduziram a cena. O filme tem essa... Ele tem lá as suas qualidades. Fizeram uma boa reprodução ali. E é o filho do Jack Lemmon interpretando. Aquela cena que o Arthur Miller tá andando em Nova York, cara, é muito legal aquilo lá. Mas não colabora. Assim, para mim, essas partes boas são legais que não acrescentam. Eu gostei muito do filme. Às vezes eu não tô falando que o filme é bom, viu? Quer dizer, eu tô falando que o filme é bom. Eu estou falando que o filme é bom. Mas não indico.
Não, estou falando que o filme é bom, estou falando que o filme é incrível, mas eu estou falando que vocês não devem se guiar só porque eu falo, porque tem vários filmes que eu sei que... Quer dizer, tem filmes que eu sei que as pessoas não gostam e eu acho incríveis. Eu gosto, eu adoro o filme chamado A Ilha, do Michael Bay, que, né, tem gente que vai torcer o nariz, mas eu acho incrível. Tem gente que vai torcer o nariz. Tem gente que vai. Tá, mas desculpa, eu que a gente ia interromper aqui para fazer as nossas indicações, né? Então... Não, mas deixa eu só fazer um complemento. Agora você quer... o Jones fez ali... Esse filme poderia ser bom se ele fizesse o seguinte. Essa cena do Arthur Miller, ele tá fazendo um ensaio para escolher o elenco para a peça dele, né? Isso. Aí, do nada, aparece a Marilyn Monroe lá e começa a fazer um ensaio, né? Aí ele olha... né, no termo técnico, aquilo é uma leitura dramática. Ah, tá. Ainda bem que a gente tem alguém representante das cênicas aqui. Entende, né? E aí, assim... Ele sofreu muito com o Me Too na época do teatro. Isso na mão do Hermes e Renato ia ficar uma cena incrível, né? Porque, veja, o cara tá ali, ele olha para Marilyn Monroe, o maior símbolo sexual da história, e ele fala, não é a Magda, não é a minha personagem, e sai. E aí essa cena que você tá falando, né? Aí ele sai por fora, aí ele vai lá e tem um pôster dela gigante, né, da Marilyn Monroe. Cara, qualquer um, Hermes e Renato, a hora que ele falar, mas eu acho que a Marilyn Monroe, você vai falar, já dá um na orelha, é a Marilyn, você tá entendendo aqui, cara? É a Marilyn Monroe, você tá... Ah, não faz parte. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Ele saiu e falou, mas você é burro, hein, cara? É, mais ou menos isso. Ele é, né? Tipo, teve que jogar na cara dele, como ele é mané, né, cara? Depois ele casou com ela, né? Você tá personagem ou você tá... E atenção, você não veio aqui pra caçar, né? Ele casa com ela porque ela manda um complexo gigante ali também, né? Fala, você pode me chamar de Magda, então... Isso. Tá bom. Ele só fica convencido quando ela fala que leu Tchekov, não sei o quê. Quando ela fala que leu As Três Irmãs, né? De quem que é? Agora eu sou mais burro que a Marilyn, né? Do Tchekov. Eu sou mais burro que a Marilyn. Não, é bem isso, né? A Marilyn Monroe na tua frente fala, né? Você leu Tchekov? Leu ou não leu? Eu sou mais burro que a Marilyn. Você leu mas não sou mais burro que o Arthur Miller. Você leu A Máquina Tecnofascista da Márcio Tiburi? Ah, então sim. Claro, isso. Dava para melhorar o filme. Dava. Enfim. Tá bom. Então chega. Esse foi o Quarentena Cult sobre o Blonde. Agora vamos à parte mais leve e divertida. Se tensionar. Agora é sobre o Brunete. Que são as nossas indicações ou desindicações, como que... Bom, eu vou fazer uma indicação aqui que eu acho que já foi feita. O livro A Moreninha. Vou fazer uma indicação que eu acho que já foi feita aqui, só que eu não lembro quem fez. Que é a série do Tim Maia que está na Globoplay. Não é uma ficção. O filme, eu não gosto do filme do Tim Maia, que eu acho que também é da Globo, não gosto daquele filme. Essa atuação do Babu lá é boa, né? Você não achou? Não, nenhum dos dois, né? São dois, né, que fazem ele jovem, não sei o quê. Sim. O jovem esse eu não. achei ruim. O velho eu achei bom. Esse é ele narrando com muita imagem de arquivo, do começo ao fim. É ele contando a própria história e, como faz falta um Tim Maia. E o mais legal que você vai ver lá, você vai ver que ele começa... o primeiro. A história dele é incrível, né? A história dele é incrível. Vamos combinar. O cara, do nada... O cara morava ali onde que ele morava? Lá no Rio de Janeiro? No Meier? Aqueles bairros. Acho que é do Leblon. Tijuca. Morava na Tijuca. Era amigo de infância do Erasmo e do Roberto Carlos. Tinha uma bandinha lá. Daí, mais uns 2 ou 3 da Jovem Guarda. Da Jovem Guarda lá. Daí, de repente, o cara vai para os Estados Unidos. Para uma cidade nada a ver, no estado de Nova York. Daí começa a roubar, é deportado. Tirou umas temporadas. É um sujeito... Sabe, eu estava lendo outro dia, eu estava tentando entender mais esse momento do Brasil, né? E estava lendo sobre o John Stuart Mill, que é o pai do liberalismo e tal. Uhum. E ele falava que uma sociedade tem que ter pessoas excêntricas, que é um sinal de que uma sociedade é uma boa sociedade, porque a pessoa tem liberdade para viver do jeito que ela acha que deve viver, etc. e tal. E, cara, na hora eu lembrei, porque eu já tinha começado a assistir o documentário, eu falei, falta mais Tim Maia na sociedade. O sinal que...
esse pouca gente excêntrica que tem hoje, senão que a sociedade não está muito bem de saúde. Não, e várias coisas, né? Pensa que tudo isso é regime militar e o cara tá aprontando tudo, ele é o ícone da transgressão e tá ali, de boa, né? Fazendo, aprontando tudo aquilo. Ele não falou mal do TSE, né? Se ele falasse mal do TSE, não sei se ele ia conseguir ficar aprontando todo. Também não sei. Mas o mais incrível, assim, é porque como são imagens reais, aí você tem ele em 1970, quando explode o primeiro sucesso dele, né? Um álbum que é repleto, eu tenho em vinil aqui, um repleto, só músicas incríveis. Aí conta, o primeiro capítulo acho que vai até ali 78, mas quando chega em 1975, ele fez 4, 5 álbuns estouradaços, e ao mesmo tempo que ele mergulhou fundo em toda a vida do artista com dinheiro jogando para cima, né? Uma bagunça a vida do cara, uma bagunça. Todos os aspectos. Quando chega em 75, ele tá com uma cara de 50, 60 anos. Ele parece um piá de 17 em 1970, que ele devia ter ali uns 23, 24. Em 75, ele tá completamente destruído, já gigante, com o negócio. Você fala... Muita noite, né, meu amigo? E ele viveu umas 3 vidas, né? Ali que ele entra para teoria universo racional, né? Sim. E daí ali, imagina. E faz os discos mais legais ainda, né? Os discos melhores ainda. Não gosto muito do disco. Tem 2 músicas que eu gosto muito, mas não gosto muito do disco. Eu acho que. Só que daí depois ele briga, porque o negócio dele era dinheiro, né? Ele queria dinheiro, né? Era isso. Não penso em dinheiro, eu só quero amar, você tá enganado. Exatamente, é o contrário, né? Porque ele brigou com todas as produtoras, com todo mundo por causa de dinheiro, né? Ele brigou com todo mundo, com o Jorge Benjor, ele brigou com todo mundo por causa de dinheiro. Ele montou a própria produtora, ele foi um dos primeiros artistas independentes. A história do cara é incrível, eu não vou continuar, tá lá no Globoplay, é uma delícia do começo ao fim. Pensa o Coringa brasileiro, ele é o Coringa brasileiro, esse cara botava fogo no Brasil. Quer ver o caos. É o caos. O Jones falou dos excêntricos, né? E o Quarentena também tem o seu excêntrico, que não está aqui hoje, que é o nosso Paulinho Pousonoff. Que usa gravata do Quarentena. Foi, né? Mas como ele assiste a gente, mesmo quando ele está ausente do programa, fazendo outras coisas... Ele não tem tempo para participar, ele vai ter incrível. quase 1 hora de programa que ele vai ouvir a menção do nome dele. Então, um abraço para você, o nosso excêntrico, Paulo Pousonoff. Nosso excêntricozinho. Hoje ele me perguntou o que eu tinha achado do filme Blonde, né? Aí eu falei, acompanhe no site da Gazeta do Povo aos sábados. Nossa, deve ter ficado uma arara, bicho. Hoje eu respondi ele. Não, para você ter uma ideia do Paulo, você, nosso espectador do Paulo Excêntrico, eu não sei o que ele me perguntou lá, se podia fazer ou não, daí eu só dei o famoso joinha, né? Odeio o joinha. Porque o Paulo tem um trauma do joinha, ele não gosta que responda. Gosta de joinha. Você tem que ir lá falar, Paulo, veja bem, olha só. Tem que elogiar o artista, né, João? Tem que elogiar o artista. Isso. O artista precisa ter carinho. Ele não quer dinheiro, ele quer amar. A Marilyn precisava ser amada também. Exatamente. Vai, Sabag, tua. Eu? Então tá. Eu vou fazer uma desindicação. Que é o filme A Mulher Rei. A Mulher Rei é um filme... Com a guitarra Davis. Isso, o filme com a... foi conhecido mesmo, um filme com a Viola Davis, né? Ela veio para o Brasil fazer... Que é a Rainha de Daomé, né? Ela faz a Rainha de Daomé. Isso. Que no filme luta contra os escravagistas, na vida real escravizava um monte de gente e mandava para o Brasil. Isso. Qual é o nome do filme? A Mulher Rei. A Mulher Rei. Mulher Rei. Ela interpreta a General Nanisca. Como é em inglês o nome desse filme? The Woman King. É isso mesmo. Que é um título lá que depois o rei vai dar para ela. Ela não é a rainha de fato depois. É um título que ela ganha por ter sido uma militar vencedora lá. Uma brava guerreira. Eu sabia que o Jones se faz de pouco. Ele fala, não, eu sou mais burro que não sei o quê, mas o Jones, na verdade, ele é muito inteligente. E aí ele sempre conhece esses episódios históricos que eu não conhecia e não conheço. Vi o filme, não sabia qual que era a história, mas qual que é a questão do filme, né? O filme, ele pretende fazer... Eu até fui ver aqui, dar uma procurada, o que estavam falando. Estão falando muito bem no filme.
muito bem no filme, está ganhando altas Ele é importante. críticas positivas e tal. Assim, eu abri uma delas. Eu não vou falar. Quando fala que o filme é importante. Não vou falar quem, né? Mas assim, tem uma crítica aqui que fala assim, ó, tem filmes que eles excedem na narrativa, na montagem, na fotografia, mas tem outros que são ainda mais importantes, por quê? Porque enaltecem histórias invisibilizadas. É isso aí, é o tal do filme importante, é o que a gente tá falando. É o filme importante. Então, esse filme, A Mulher Rei, é um filme importante. Por que importante, né? Por que é um filme importante? Porque é um filme que trata, né, da história de um povo africano. Ele tem personagens que são personagens africanos lá na época da escravidão. O filme foi bem divulgado no Brasil, porque tem um personagem brasileiro no filme, que é um mulato que está numa companhia escravagista e se rebela no meio disso contra os feitores, né? Tem a participação da Viola Davis, que é uma atriz muito conhecida, né, que fez a produção do filme, e aí o que é mais importante de todo esse contexto, que é um filme escrito, dirigido, produzido por mulheres, em sua maioria mulheres negras, né? Então eu, quando assisti o filme no cinema, terminou o filme, as pessoas aplaudiram, as pessoas estavam na sessão, levantaram, aplaudiram. E depois eu fui conversar, né? Fui ver assim com outras Aconteceu pessoas. no Marighella, viu? Quando eu fui ver o Marighella. Olha aí. Na hora do hino nacional, que eles ficam cantando o hino nacional lá. Aí eu fui conversar com pessoas que assistiram também o filme. Tá em cartaz até agora aí o filme, né? Depois querem que a gente vá no cinema, né, Savali? Eu ouvi essa resposta que foi o seguinte: não, o filme não é tão bom, mas é importante, né? Então, assim, é importante. Eu não gosto de dizer, assim, eu admiro a iniciativa, né? Você ter realmente essa possibilidade, você ter mais diretores negros, mais mulheres dirigindo, eu acho ótimo que tem, mas não é isso que vai determinar a qualidade do filme, né? O filme, infelizmente, é um filme ruim. Ele pode ser importante para muita gente, né? Por isso, por ele estar tratando de um episódio aí, se a gente está falando que essa história da Mary Moore foi romanceada, então é mais ainda, porque é um filme de ação. Filme de ação. Agora, o filme é muito fraco, né? Me desculpem aí quem gostou e tal, mas o filme é muito fraco, assim, não se sustenta pela ação, não se sustenta pelas histórias dos personagens, assim, é bastante superficial, eu achei bem aborrecido o filme. Talvez seja porque eu sou um homem branco de 40 anos, que não tenha tido identificação em outras plateias. Aí é exemplo que as pessoas aplaudiram na minha sessão. Mas enfim, eu não recomendo. Acho que o filme é um filme de baixa qualidade. Acho que é um filme que não indico. Mas você sabe de quem que veio dessa região da África? Quem? Mussum. Mussum veio dessa região da África. Ele veio de Daomé. Meu Deus. Vai daí, Jones. Vai daí. Vai da tua. Meu Deus. Ai, meu Deus. Essa foi de lascar o... Rapaz, eu vou fingir que eu não vi isso. O que eu falo depois disso? Eu vou encerrar o programa, né? Vou falar o quê? Não, do Drive aí já, pô, foi tão boa a piada assim que você perdeu o rumo, cara. Não, foi boa. Esse é o limite do humor. Tô brincando, foi boa. Gostei da piada. Esse realmente é o limite do humor. Eu vou fazer uma desrecomendação. Eu comecei a assistir com as minhas sobrinhas, porque eu quero falar de família aqui, né? Eu assisti com as minhas sobrinhas, que às vezes a gente tem que dar uma... Ó, Blonde não é para assistir com ninguém por perto, viu? Muito mais família e tal. Talvez com a tua esposa, coisa assim, mas... aliás, é um filme proibido para menores de 17, 18 anos, se eu não me engano. Então, se você é adulto e tranquilo você assistir, né? Mas não acho que é diversão para toda a família. Você pode fazer o que você quiser, assistir o que você quiser. Você não deve assistir nem sozinho. Eu assisti sozinho e fiquei triste. Isso, que nem o Paulo Ponzanoff. Começou a chorar. Esse filme me deixou mal. Eu assisti sozinho, mas consegui trabalhar bastante, porque eu precisava de eu não estar ali no celular, né, para poder passar o tempo. Ah, tá bom. Então, por isso que você não gostou. Mas, enfim, eu fui assistir com as minhas sobrinhas e elas acharam chato esse Dora e a Cidade Perdida,
tem o desenho, né? Que era um desenho que era meio famoso, lá que tinha o Botas, tinha o Senhor Raposo. Elas acharam chato o filme. Então, eu não sei, né? Eu não sei avaliar, porque eu também estava assistindo mais com o celular na mão que qualquer outra coisa. Mas eu também não achei legal, porque tem filme que é bacana. E enfim, elas acharam chato, eu recomendo aí para as pessoas. É um filme meio que quer fazer muita piada para adultos, sabe? Eu acho que tem essa coisa de querer. É uma tendência meio ruim, assim, alguns filmes para infância, e daí quebra a quarta parede. Tem uns negócios assim que, tipo, não faz muito sentido, cara, para um filme infantil, e porque não é nem bem feito, assim, sabe? Então, esse é um filme que tentou. Acho que o cara ficou com vergonha de fazer um filme infantil, sabe? O cara que estava fazendo, e quis botar um monte de coisa ali que não valia a pena. Ficou ridículo, assim, tipo, meu, faça um filme infantil, faça um filme legal lá para as crianças e não fica inventando moda. O cara quis, tipo, fazer sei lá. Esse é o filme do desenho animado, é isso? Não Da é desenho Dora animado. Aventureira. Não, É a isso. personagem do Saiu desenho faz pouco animado, né? tempo. Saiu faz pouco tempo. Tá. Mas não é um lançamento também esse filme. Esse filme já saiu faz um tempinho ou outro, não? É que eu assisti semana passada com os meninos. E daí. Há um outro filme que daí eu comecei a assistir, tá disponível na Globoplay, que também te recomendo, porque esse eu não consegui nem chegar até o final. É um filme que a Sandra Bullock, que é uma escritora de romances históricos, com o Channing Tatum no filme. Cara, que bobagem. Eu assisti 15 minutos de filme. Parece verídico. E fiquei desgraçado das ideias de ter assistido. E você não lembra o nome? O nome? É. A cidade. Dedicação direito, né? Não, não, é tipo uma tiradinha com a cidade perdida de Z, é a cidade perdida de D. Acho que é isso, o nome original do inglês. Agora eu não sei como que é. Você vê a Sandra Bullock com o Channing Tatum, não veja. Só isso, pronto. Embora outros filmes com a Sandra Bullock sejam bem legais, tipo Velocidade Máxima. Velocidade Máxima, que é incrível esse filme. Revolucionou o cinema de ação. Quem não gostar não sabe do que está falando. Então é isso, né, gente? Obrigado, Jones, obrigado, Evandro, obrigado especialmente a você, nosso espectador. Antes da gente se despedir, é hora da gente fazer aquele pedido. Se você está nos acompanhando, se você ficou até aqui ouvindo a gente falar por mais de uma hora a respeito desse filme, e se você gosta do que a gente faz aqui, considere se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Quarentena Cult é um podcast em vídeo feito só porque existem assinantes que assinam a Gazeta do Povo e permite que a gente faça um produto como esse, que é de graça, vai continuar sendo de graça aqui no canal do YouTube da Gazeta, mas a Gazeta só existe porque seus assinantes estão mensalmente colaborando com o seu trabalho. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui, te convido a conhecer a Gazeta do Povo, conheça outros dos nossos conteúdos, né, um jornalismo da mais alta qualidade, e considere se tornar um assinante da Gazeta. Graças ao assinante que a gente consegue manter esses produtos de graça aqui para todo mundo. É isso, gente. Se você não gosta, assine também, que você vai achar pessoas bem... Se você não gosta do nosso trabalho, você vai achar pessoas melhores que a gente, que com certeza você vai gostar do trabalho deles. Mas aqui é um celeiro de talentos, né? O Paulo saiu do quarentena e está explodindo aí, fazendo 1 milhão por vídeo. Só a gente. Ganhando o mundo, nosso menino. Nosso excêntrico. Então, acertando as eleições aí. Então é isso, gente. Então, obrigado a todos que ficaram aqui conosco. Até semana que vem no próximo Quarentena Cult. Tchau. Isso aí, Piscite. Olha, um joinha pro Paulo.